Olá galera, bom dia! Estamos aqui novamente, espero que gostem, ok? Assistam até o final, dá o seu like se gostou, se inscreva no canal e vamos que vamos! Então aí nós temos a faringe, ok? A faringe é um órgão que faz parte tanto do sistema digestório e também do sistema respiratório, ok? A faringe, ela se localiza aqui na garganta, certo? Portanto, é um órgão, certo, do sistema digestório que comunica com as cavidades nasais e com a boca, para impedir que o alimento siga o trajeto errado. Ao final da faringe existe uma estrutura de cartilagem chamada epiglote, a qual funciona como uma tampa, fechando o caminho do sistema respiratório, permitindo que as contrações da musculatura da faringe empurram o alimento para o esôfago, certo? Então aqui, ó, faringe, se vocês observarem aqui, quando ocorre o ato de deglutição, o alimento ele vai descer aqui, ó. Portanto, aqui faz parte do sistema respiratório. Essa cartilagem aqui, ela fecha a entrada aqui do sistema respiratório. Portanto, essa região aqui, ela é chamada de glote, ok? Essa pequena cartilagem aqui é chamada de epiglote. Portanto, quando a pessoa realiza o ato de deglutição, a epiglote, ela fecha a entrada da glote, permitindo que o alimento vá para o sistema digestório e não para o sistema respiratório. Então, às vezes, quando você está se alimentando, ok, comendo, de repente você vê alguma coisa, né, e começa a dar risada ou ocorre o engasgo. Por quê? Porque o alimento que era para ir para o sistema respiratório, ou para o sistema digestório, desculpa, ele vai para o sistema respiratório. E aí ocorre o acesso de tosse, ok, para expelir o alimento do sistema respiratório e ir para o seu caminho correto, que é o sistema digestório. Então a faringe faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório, ok? Sendo que nós temos aqui a entrada, ok? É chamada de glote, e na glote nós temos uma pequena cartilagem chamada de epiglote. A epiglote, quando nós realizamos o ato de deglutição, que é o ato de engolir o alimento, a epiglote, ela fecha a entrada da glote, que é a entrada do sistema respiratório, ok? Esse é um dos órgãos do sistema digestório. E aí nós temos o esôfago. Portanto, o esôfago, né, é um tubo de aproximadamente 20 a 25 centímetros que ele comunica a faringe com o estômago, ok? Portanto, aí nós temos, a partir do momento da deglutição, esse alimento ele vai ser conduzido até o estômago. Portanto, o esôfago, que é um conduto musculoso, ele tem contrações involuntárias. Essas contrações involuntárias são chamadas de movimentos peristálticos, ok? Porque independentemente da nossa vontade, esse músculo ele vai se contrair, ok? E esse alimento ele vai ser levado até o estômago, independentemente da nossa vontade. Se você estiver, por exemplo, deitado ou de ponta cabeça, se você engolir o alimento, esse alimento não vai para o estômago? Vai. Por quê? Porque no momento da deglutição, o esôfago ele começa a realizar os seus movimentos involuntários, que são os movimentos peristálticos, encaminhando esse alimento para o estômago, ok? E aí nós temos o estômago. Portanto, no estômago é onde ocorre parte da digestão química dos alimentos. Portanto, o estômago também é um órgão, né, musculoso que mantém a digestão mecânica por meio de contrações musculares,
movimentos peristálticos, ok? Então ocorre lá a sua movimentação, só que no estômago nós temos também enzimas e temos também o suco gástrico. E o suco gástrico, ele é formado pelo ácido clorídrico, ok? E também com outras substâncias, né? A mucosa gástrica, que vai formar esse líquido, fazendo a digestão dos alimentos, ocorrendo a digestão química. A principal substância, ou principal alimento que é digerido no estômago são as proteínas. Porque além do suco gástrico, certo? Que nós temos aqui a composição do suco gástrico, o ácido clorídrico, nós temos uma enzima chamada pepsina. A pepsina no estômago faz a digestão das proteínas, ok? E aí, que também aqui nós temos, né, que é uma digestão química. No final dessa digestão, do processo dessa digestão que ocorreu lá no estômago, todo aquele alimento, ele é transformado e digerido, ele é transformado em um líquido que é chamado de quimo, ok? Portanto, no final do processo da digestão do estômago, que ocorreu a digestão das proteínas, juntamente com as substâncias existentes no estômago, o ácido clorídrico, o suco gástrico, né, que forma ou que é formado pelo ácido clorídrico, também as proteínas, principalmente a pepsina, que vai fazer a digestão das proteínas, ok? E aí, ocorrendo toda essa digestão no estômago, esse quimo, ele vai ser mandado para onde? Para o intestino delgado. E o intestino delgado, ele é dividido em 3 partes: o duodeno, jejuno e íleo, ok? Então aqui, ó, essa parte em rosa aqui em vermelho, certo? Ela é chamada de duodeno, que é o início do intestino delgado, ok? No interior do intestino delgado, a digestão do alimento é concluída para que ocorra a absorção dos nutrientes. A parede intestinal produz e libera suco entérico ou intestinal com enzimas digestivas. O duodeno é o tubo onde se tem espaço para a maior parte do processo digestivo. Suas paredes se compõem de uma série de pregas que incrementam a superfície da absorção e secreção. Ok? No duodeno, os alimentos se misturam à bile, uma espécie de detergente expulsada pela vesícula biliar, e com os sucos digestivos enviados pelo pâncreas. Todos esses produtos alteram as propriedades do quimo, que passa a receber o nome de quilo nessa fase. Então, lá no duodeno é onde vai ocorrer a maior parte da digestão, ok? Porque no duodeno ele recebe os sucos que são produzidos, né, pelo pâncreas, pelo fígado, que é a vesícula biliar, que é uma forma de detergente que nós vamos ver adiante, ok? Ocorrendo toda essa transformação, ok? Essa substância que veio lá do estômago, que recebia o nome de quimo, aqui no duodeno, ok? Que é o início, a primeira parte do intestino delgado, ok? Ele é transformado em quilo, ok? E o que acontece? Portanto, ele é formado por pregas. Essas pregas, elas são chamadas de vilosidades, ok? E nessas vilosidades ocorre o quê? Nessas dobras existem as microvilosidades. E isso é para que a absorção dos nutrientes sejam maior. Porque se não tivesse essas microvilosidades e essas vilosidades no intestino delgado, o intestino delgado precisaria ter um comprimento maior, né, de aproximadamente uns 15 quilômetros. O intestino delgado, ele mede aproximadamente uns 6 metros, aproximadamente, ok? Porque nós temos aí as vilosidades
e as microvilosidades, que aumentam as reações e as absorções no intestino delgado, ok? Como nós vimos no intestino delgado, o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, aí nós temos aqui a região, né, do meio aqui do intestino delgado, é chamado de jejuno. Portanto, o jejuno é a porção do intestino delgado compreendida entre o duodeno e o íleo, formando uma estrutura de cerca de 2,5 metros em um ser humano adulto. Portanto, o jejuno aqui, eu disse que o intestino delgado, certo? Ele tem aproximadamente 6 metros. Só o jejuno, ele tem aqui 2,5 metros, aproximadamente, um ser humano adulto. É o órgão responsável pela absorção de aminoácidos e lipídios, já parcialmente digeridos pelo estômago e pelo duodeno. Então, a absorção dos aminoácidos, ok, que é aquelas proteínas que foram digeridas, ok, e também os lipídios, que é a parte da gordura, vai ocorrer essa absorção aqui no jejuno, ok? Portanto, esses sucos do pâncreas, certo? Ele tem uma grande quantidade de enzimas, porque a maior parte da digestão dos alimentos de um ser humano ocorre aonde? Ocorre no intestino delgado, que lá tem uma série de proteínas. Nós vimos da boca, que é a amilase salivar ou pitialina, do estômago, a pepsina, mas lá no intestino delgado nós temos a lipase, a peptidase, a lactase e assim sucessivamente, ok? E aí nós temos o final do intestino delgado, que é o íleo, ok? Portanto, o íleo é o finalzinho aqui, ó, do intestino delgado, certo? É absorver, qual é a função dele? Absorver os nutrientes do quimo ou comida digerida. Isto é feito com a ajuda de vilosidades, que são dedos projeção. Então aqui, ó, lembram lá das vilosidades e microvilosidades, que ajuda na absorção desses nutrientes. A quebra dos hidratos de carbono em açúcares simples e lipídios em glicerol, que pode ser facilmente absorvidos pelo corpo. É também uma das funções do íleo, isto é possível devido às enzimas produzidas pelas células de revestimento do íleo. O íleo terminal é a última porção da anatomia do intestino delgado. Essa parte do intestino delgado absorve sais biliares que são produzidos pelo fígado, ok? Portanto, esses sais biliares ajudam na digestão dos lipídios. No resto aí, dos lipídios que serão digeridos aqui no íleo, ok? Então, aqui nós chegamos ao final da nossa aula sobre o sistema digestório. Espero que gostem. Deixe o seu like, acione o sininho, ok? Se inscrevam no canal e até uma próxima aula. Aquele abraço a todos.